Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Ressoar. Eu já posso adiantar que o programa tá bom demais, e olha só. Você sabe o que significa Agosto Dourado? Ele é o mês mundial da conscientização da importância da amamentação. E por isso a gente preparou uma matéria muito legal e você vai ver também. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, conversa com o empresário Tony Cozendei. Tá muito legal essa entrevista, viu? No Descomplica Ressoar, a psicóloga clínica Larissa Fonseca compartilha com a gente dicas que todo mundo deveria saber sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Então não saia daí, porque o programa Ressoar já começou. A gente abre o programa trazendo uma matéria importantíssima sobre a importância da amamentação e do leite materno na vida do bebê. Dá só uma olhada e presta atenção. A amamentação é o ato de alimentar um bebê com leite materno diretamente da mãe. É fundamental para o desenvolvimento saudável do bebê, oferecendo nutrientes e anticorpos. Quanto tempo que o bebezinho precisa mamar? E não existe uma resposta certa para isso, ou um tempo exato. O que a mãe precisa avaliar é se o bebê está mamando bem. Então, no começo, o bebê recém-nascido, ele vai demorar mais para mamar, porque ele está aprendendo. Então, ele mama um pouquinho, para, dorme, aí mama mais um pouquinho. Todo esse processo, ele pode demorar até 1 hora, com pausas. Depois, esse bebê vai ficando mais profissional, então vai ficando mais rápido, cerca de 10 minutos. E não é o tempo que a mãe precisa ver, mas se o bebê está saciado, então o bebezinho relaxou, ele parece que está tranquilo, está calmo, entendendo que a mãe também sentiu muitas vezes que o peito está mais vazio. Não necessariamente a mãe vai sentir o peito mais vazio, mas no início, quando tem a descida do leite, pode acontecer. Então, a soma desses fatores, ainda com o bebezinho ganhando peso e tranquilo, é o sinal de que está mamando bem. Para a mãe, amamentar pode ser uma jornada transformadora. Durante a amamentação, são liberados hormônios. A gente precisa entender que o bebezinho, ele tá, primeiro, sinais objetivos. O que é o sinal objetivo? O bebê tá ganhando peso, ele tá crescendo, tá se desenvolvendo. Isso é um sinal que, no acompanhamento com o pediatra, ele vai olhar e vai perceber. Isso é um sinal objetivo, que o pediatra vai colocar lá o bebezinho na balança e vai ver, poxa, tá ganhando peso. Agora, sinais subjetivos. O bebê não fica brigando com o peito, ele fica tranquilo depois de mamar, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô. Então, tudo isso é sinal de que ele tá mamando bem. Durante a amamentação, a nutrição da mãe desempenha um papel crucial não apenas na sua própria saúde, mas também na qualidade e composição do leite materno que o bebê recebe. As mães acham sempre que tem pouco leite ou que o bebê não está recebendo bem. Mas como que eu posso aumentar essa produção? A primeira coisa que é fundamental que eu falo para as mães é a gente pensar que o que fornece o leite é a mãe. Então a mãe precisa estar bem. A nutrição da mãe é fundamental. Então ela precisa primeiro comer, se alimentar muito bem, de alimentos ricos em proteína, em gorduras boas, como por exemplo o abacate, azeite, são comidas muito saudáveis. E tomar bastante líquido, porque a amamentação ela vai extrair líquido de você, você precisa tomar mais líquidos no geral. E o sono também é uma coisa que ajuda, eu sei que é uma coisa difícil para as mães, dormir bem, mas o quanto puder descansar, porque também o descanso vai fazer com que aquela mãe produza bem o leite. E uma coisa também que ajuda muito é a diminuição do estresse. Então a mãe que está lá ansiosa, preocupada, não sabe se as coisas estão indo bem, pode afetar a amamentação. Porque são mecanismos hormonais, então isso vai influenciar na produção de leite. Nesse período de amamentação, a mãe às vezes passa pelo processo de leite em excesso. E pensando nisso, em São Paulo,
o Banco de Leite Lactari presta assistência a diversas famílias de maneira gratuita. E o que a gente pode fazer com esse leite quando ele é excedente? Existem bancos de leite. Banco de leite, hoje em dia, ele capta todo esse leite excedente, sempre o excedente dessa mulher que está amamentando. Esse leite, ele segue um caminho, ele vai chegar ao banco de leite de diversas formas, dependendo do banco de leite. O nosso de banco de leite, que é o Lactari, ele faz uma captação em casa. A gente leva todo o material necessário, a frasqueira, os frascos esterilizados, orienta essa nutriz como ela vai fazer a captação desse leite nesses frascos de maneira correta, com a higiene correta, vai orientar o armazenamento correto desse leite no freezer, na temperatura, com a identificação de data, porque o leite tem uma validade dentro do freezer. Depois de orientada a mãe, ela vai começar a fazer essa captação. Ele segue um processo de pasteurização interna dentro do banco de leite, onde esse leite ele vai durar 6 meses após esse processo de pasteurização, com todos os cuidados, com todos os critérios para avaliar se está bom para ir para essa UTI neonatal. Esse processo também inclui a avaliação da doadora. Então, todo mundo pode ser doador? Sim, todo mundo pode ser doador, que tem esse leite excedente, desde que passe também nos critérios que a gente faz de exames de sangue. Então é tão criterioso quanto um banco de sangue. Tá? Então a doação de leite humano também tem todo esse cuidado. A gente sabe que existem doenças que podem ser passadas pelo leite humano, então esses critérios a gente tem que seguir rigorosamente, onde eu faço a avaliação, são coletados os exames de sangue dessas doadoras, os exames são avaliados e só depois de avaliados por mim é que eles podem seguir o processo de entrega para os hospitais. E hoje a gente tem parceria com mais de 8 hospitais públicos, UTIs neonatais desses hospitais que só recebem leite humano para nutrir esses bebês prematuros. Dúvidas, a gente está sempre à disposição para esclarecer, para orientar, seja no âmbito da doação, como na assessoria também para um sucesso na amamentação. Então, se tiverem mais dúvidas, precisarem de qualquer tipo de assessoria, pode contar com a gente também. A gente tem o Instagram, que é o LactariBR, lá tem todas as informações, as formas de contato com a gente, para a gente poder seguir nessa corrente do bem, que é a corrente da amamentação, que é maravilhosa. Outra dica é a escolha da posição certa, que não apenas facilita a alimentação adequada, mas também promove conforto e bem-estar, tanto para a mãe quanto para o bebê. Vou trazer aqui a Bibi para ajudar a mostrar para vocês como que a gente coloca o bebê no peito. Existem várias formas, eu gosto de ensinar uma que é bem confortável para o recém-nascido, para a mãe que está começando a aprender a amamentar. Então, eu gosto de ensinar esse formato. Como que a gente faz? Vou pegar aqui a mama para mostrar para vocês. Então, por exemplo, eu vou colocar o bebê desse lado do peito. Como que eu faço? Eu vou estar numa posição confortável, numa cadeira confortável. Eu posso usar aqui uma almofada de amamentação para trazer mais sustentação, trazer o bebê mais para cima, caso eu queira. E o que é importante? Eu vou pegar a mão contrária do peito. Então, aqui a mão contrária do peito que eu vou dar. A mão, ela segura no formato de C. Então, eu vou encaixar a mãozinha aqui nessa região, que é o pescoço. Não é na cabeça. Às vezes a gente pega a cabeça do bebê e faz assim. Tá errado. É aqui na região do pescoço mesmo. Porque aí o bebê ele pode ficar com a cabecinha livre, ele fica mais confortável. Eu brinco que a mãe tem 2 peitos, é para ela dar os 2. Mas não significa que o bebê vai mamar os 2 lados sempre. Então, quando o bebê é muito pequenininho, geralmente ele começa mamando só um lado. Depois ele começa a querer mamar sempre os 2. A gente sabe o quanto que a amamentação, além de ser um momento muito gostoso entre mãe e bebê, que a gente tem essa troca de olhares, que tem o bebê pertinho, de vínculo. Eu gosto de dizer que existem inúmeros benefícios da amamentação, que não se restringem apenas ao bebê
e não apenas a nutrição, aquele momento que ele está sendo alimentado, mas a amamentação ela gera benefícios para a vida. Então, amamentar, quando a gente protege a amamentação, quando nós estamos promovendo a amamentação, nós estamos promovendo a vida, nós estamos ajudando aquela dupla mãe e bebê, e não só isso, mas também toda a sociedade. Minha gente, que esclarecedor, não é? E como é lindo esse momento da maternidade, além de todos os benefícios para a saúde do bebê. Agora a gente faz uma pausa que é bem rapidinha, mas fica com a gente, porque na volta tem Conexão Social. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nessas imagens. Infelizmente, no sertão nordestino, muitas famílias vivem nessas condições. Por isso eu estou aqui para pedir a sua ajuda. O projeto Nova Canaã luta todos os dias para mudar a realidade de muitas crianças e adolescentes. Mas depende da sua doação para continuar existindo. Por isso eu te peço, entre no site r7.com/adote uma criança. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Além disso, você estará dando a chance dessas crianças terem um futuro melhor, com mais oportunidade e esperança. Juntos, vamos fazer a diferença. Compartilhe o amor. Doe agora. Estamos de volta com o programa Ressoar e agora vamos conferir mais um Conexão Social. A presidente do Instituto, Ionice Silva, tem um prazer de conversar com o empresário e fundador da rede de óticas Instituto Visão Solidária. Então, bora lá acompanhar esse bate-papo? Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Conexão Social de hoje, nosso encontro de todas as tardes de domingo, onde buscamos inspirar, conectar pessoas através de histórias de superação, autoconhecimento e transformação social. E hoje vamos conhecer uma história extraordinária de superação. O nosso convidado saiu do interior de Rondônia, aos 15 anos de idade, levando um sonho grande. Ele queria se tornar um empresário de sucesso. Na cidade grande, iniciou sua jornada como office boy e se tornou um dos maiores empresários no ramo de óticas, com diversas franquias espalhadas pelo Brasil. Motivado pela paixão em transformar pessoas, ele foi além e desenvolveu um projeto para beneficiar crianças com deficiências visuais e já impactou a vida de milhares de crianças. Eu estou falando do fundador do Visão Solidária, Tony Conzedei. Seja muito bem-vindo, que honra te receber aqui no nosso programa. Ionice, a honra é toda minha, o prazer é todo meu de participar desse programa que carrega consigo um propósito muito forte. Então vai ser uma alegria poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha jornada no empreendedorismo e com o impacto social que conecta totalmente com o que vocês fazem aqui. Então é um prazer estar aqui. E é nosso também, você vem de tão longe, né? E você que carrega uma história de superação e de solidariedade, como você falou também, que conecta muito bem com o que a gente também faz aqui no nosso dia a dia. E para que as pessoas de casa te conheçam um pouco mais, eu queria que você então contasse um pouco da história desse menino que com 15 anos saiu de Rondônia e se tornou hoje o empresário que você é. Legal. Pois é, eu sou filho de paranaense e capixaba, né? Que migraram muito cedo com suas famílias para o interior de Rondônia, na busca por terras, né? Sítios, fazendas. À época, meus avós foram para Rondônia. E meu pai, ele foi comerciante, né? Tinha lojas de roupa no interior do estado de Rondônia. Sou nascido em uma cidadezinha chamada Alta Floresta do Oeste, né? A 500 quilômetros da capital do estado de Rondônia, que é Porto Velho. E desde sempre, eu sempre digo o seguinte: tem pessoas, crianças, adolescentes que sonham em serem médicos, outros advogados, outros dentistas. O meu sonho sempre foi empreender e ter negócios.
desenvolver pessoas, prosperar através dos negócios, impactar a vida das pessoas. Eu só não sabia que, com o tempo, Deus ele fosse aumentando a carga, as oportunidades, de modo que nós pudéssemos crescer mais e impactar ainda mais a vida de mais pessoas, né? Mas logo lá no início, eu me lembro, de 12 para 13 anos de idade, Eunice, o meu pai ele passou por um momento muito difícil no seu negócio, né? Seu negócio passou por um momento difícil que ele teve que fechar as portas. Então eu me lembro que ele vendeu tudo que tinha à época, pagou todas as dívidas, compromissos que tinha com bancos, credores, etc. E o pouco que sobrou para ele, ele comprou uma propriedade rural a 50 quilômetros de uma outra cidade chamada Buritis, no interior de Rondônia. E ali próximo de 13 para 14 anos, nós nos mudamos para lá e fomos para uma região onde ela era subdesenvolvida. Então não tinha energia à época, dava malária. Nossa. Parece até que não estamos falando de Brasil, né? Estamos falando de algum país muito longe, longínquo, mas não. Só que eu tinha visualizado uma vida antes, quando meu pai desenvolvia o negócio dele, e a vida que ele podia nos proporcionar através daquilo, e depois, quando tudo desmorona, vem por água abaixo, a vida que nós levávamos, né, como o efeito de algumas escolhas que não foram assertivas na época do meu pai. E eu olhava para a história do meu pai, por tudo que ele tinha passado até ali, eu queria só uma coisa: eu quero sair dessa condição, eu quero desenvolver a minha vida e eu quero ter um negócio. Morando lá no sítio, né, na zona rural, eu me lembro que eu tive o primeiro insight de empreendedorismo. Era por volta ali de meados de julho, agosto, né, não vou me lembrar o ano ao certo, próximo ali de 2005. Eu falei, poxa, eu vou fazer uma plantação de tomates. Ali você já falou, tem uma oportunidade aqui. Tem uma oportunidade, tem água, tem a terra. E eu vi no mercado que o tomate em dezembro ele ficava muito caro por conta das festividades, né? Sim. E na época eu me lembro que uma caixa de tomate era R$50. E eu fiz uma pesquisa rápida com algumas pessoas e eu descobri que um pé de tomate bem cuidado, ele poderia produzir até uma caixa de tomate. Olha, um pé de tomate? Um pé de tomate. Que legal. Aí eu falei, pera lá, vou plantar 1.200 pés de tomate. Porque se eu fizer 1.200 pés de tomate, 1.200 caixas, eu vou levantar um capital, vai ser a minha libertação aqui do sítio e eu vou poder ir embora. E isso com 14 anos de idade. No entanto, eu não tinha o conhecimento técnico necessário para saber que o tomate é a fruta que praticamente exige o maior número de agrotóxico para que você consiga produzir ele. Né? As pragas, as pestes, etc., elas atacam muito o tomate. Então foi um aprendizado que logo depois, quando eu completei 15 anos de idade, eu perdi o primeiro ano do ensino médio, porque não tinha colégio naquela região. Eu chego pro meu pai e eu tenho que tomar uma decisão muito importante na minha vida, que é vencer o medo de sair de casa. 15 anos de idade eu tive que chegar pro meu pai e falar, pai, olha, não é o que eu quero pra minha vida, eu perdi aqui o primeiro ano do ensino médio, preciso estudar, preciso me desenvolver e o meu sonho é ter um negócio um dia. Então, já que o senhor não tem nesse momento condições financeiras suficientes para isso, que ao menos o senhor possa me abençoar e me liberar para que eu possa morar na cidade, estudar e procurar por um emprego. E assim meu pai me liberou, eu volto para a cidade, vou procurar emprego em pleno 15 anos de idade. O primeiro emprego que eu me lembro que eu consegui, né, formal, não foi nem de carteira assinada, foi em uma fábrica de lajotas de cimento para construção de prédios, né? Um mês trabalhando nessa fábrica, eu me lembro que eu não tinha sapato, nem uma botina para colocar e a fábrica não dava. Puxa o cimento, ele corrói a pele se você tiver muito contato, né? Ele é corrosivo. Sim. E eu me lembro que os meus dedos nas primeiras semanas ficaram feridos e eu ficava branco de tanto cimento, não tinha nenhum creme para passar na pele. Mas aí começa a abrir as oportunidades que Deus tinha para minha vida nesse segmento que eu sou empresário hoje, que é no segmento ótico, através do Instituto Visão Solidária. O dono de uma ótica morava na rua da fábrica de lajotas de cimento. E ele conhecia o meu pai. E todos os dias ele passava lá e me via. E ele deve ter imaginado, olha, para esse menino com 15 anos, está aqui trabalhando no sol quente numa fábrica de cimento, ele deve ter interesse em alguma coisa.
E eu começo a ser cobrador, office boy, fazer serviço de banco, aprender a montar óculos à época, com 15 anos, mas por me comunicar bem, simpático, com muita vontade de se desenvolver, rapidamente vi as vendedoras vendendo óculos e aí aprendi rapidamente a fazer atendimentos, vendas, ali com 3, 4 meses estava vendendo e a minha vida ela começa aí no segmento óptico, sabe? Me tornei vendedor, 1 ano depois tive uma oportunidade de ir embora para o Acre, 2 anos depois, já com 17 anos, uma pessoa ia abrir uma ótica e me convidou para ser gerente comercial da ótica. Eu com muita vontade, 17 anos, pedi pro meu pai ainda, morando sozinho, mas né? Sim. Sempre com esse contato familiar. Meu pai falou, não, vai. E eu me lembro que dia 12 de outubro, tem algumas datas na nossa vida que elas marcam. Marcam, você não esquece. Eu me lembro do dia que eu saí de casa, eu abracei a minha mãe na beira da estrada para entrar no ônibus. Sabe, ali eu prometi para mim mesmo, Eunice, olha, eu não vou perder tempo na minha vida. Eu vou usar o meu tempo da melhor forma possível. E a segunda data que me marca é dia 12 de outubro de 2008. Foi o dia que eu chego na capital do Acre, Rio Branco, com 17 para 18 anos, faltava 20 e poucos dias para completar 18 anos, com o sonho de se desenvolver, né, de prosperar. E ali eu comecei a trabalhar nessa empresa, já melhorou meu salário, né? Sim. Comecei a ganhar mais como gerente. 1 ano depois, uma pessoa, já morando na capital do Acre, uma pessoa tinha aberto um negócio, não ia bem, era uma ótica. Quer dizer, o seu destino deixou pista o tempo todo, né? O tempo todo. Olha, eu acho que o caminho é esse, né? E essa pessoa se encontra comigo em uma galeria da cidade, fala, eu ali com 18 para 19, né? 19 anos eu acho já. Tony, eu queria falar com você. Pois não, meu amigo. Eu quero vender a minha loja para você. Eu falei, eu compro a sua loja, só que eu não tenho dinheiro. Você parcela para mim, você me dá uma condição de pagamento, como que você faz? Ele falou, não, eu preciso do recurso, preciso do dinheiro, né, para pagar os compromissos, etc. Eu falei, me arrenda a sua loja, eu não tenho dinheiro, mas me arrenda, depois eu te compro ela. Eu me lembro que no outro dia nós estávamos contando o estoque que ele tinha, ele me arrendou essa loja, eu ali, acho que com 19 anos já, ele me arrenda essa loja. 6 meses depois, em meados de 2010, ele me procurou novamente, preciso vender a empresa, me deu um desconto. Eu brinco que naquela época eu já estava mais forte, né? Ele me parcelou lá em 10 vezes, eu dei os cheques, consegui honrar com ele e assim eu comprei o meu primeiro negócio, isso lá no Acre, me desenvolvi. 2013 conheço a minha esposa atual, que eu sou esposo da Catiúcia, e tenho 2 filhas lindas, Eunice, uma com 8 e 6 anos de idade. E aí foi muito rápido, nos conhecemos, em 2014 nos casamos, e eu tinha muita vontade de me desenvolver, tinha muita vontade de dar o próximo passo, de gerar mais conhecimento. E como eu era do interior, morava lá no norte, faltava um pouco de acesso à informação. Foi quando eu comecei a buscar por informação, consegui uma fábrica no estado do Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de começar a desenvolver um trabalho comercial lá na região, deu certo. Depois eu recebi o convite para desenvolver em outras regiões do Brasil. Eu não pensei 2 vezes, 6 meses de casado, com muita vontade. Eu tinha 2 óticas já nessa época, 2 lojas nessa época, deixei as lojas para trás, fui morar no Rio de Janeiro. Início de 2015, chego no Rio de Janeiro para morar no Rio de Janeiro. Nunca tinha pisado praticamente em cidade grande, né? Sim. Com 24 anos de idade, mas foi a porta que abriu muito a minha visão, né? Eu uni a vontade ao acesso ao conhecimento, né? Eu passei a conhecer o meu mercado como ninguém, porque antes eu trabalhava no varejo, e então agora eu trabalho no atacado. Então eu aprendi sobre todas as cadeias produtivas até chegar ao produto, no nosso caso o óculos, até a mão do nosso cliente. Então isso expandiu a minha mente, e em 2015 nasce o grande projeto da minha vida, que é o Instituto Visão Solidária hoje. Porque na época, trabalhando na indústria, eu pensei, eu sou do norte, o óculos é muito caro no norte, principalmente nas cidades de interior, onde o acesso ele é pequeno. Sim. Então eu pensei, se eu montar um negócio
que tenha um impacto para a vida das pessoas, um impacto social, de modo que eu ofereça o óculos a um valor muito mais acessível do que eu habitualmente pago naquelas regiões, vai dar muito certo. E isso gerou muita escala, nós começamos a atender muitas pessoas. Já em 2016, ainda trabalhando na indústria, fazendo o meu trabalho comercial, nós tínhamos equipes espalhadas pelo Brasil, Norte, Centro-Oeste, Nordeste. Atendimos por meados de 2016, 2017, Eunice, em torno de 6 mil pessoas por mês. Então a gente impactava a vida de muita gente. A gente gerava a oportunidade de gente que nunca tinha comprado um óculos na vida, de comprar um óculos porque o valor era acessível. E aí a coisa cresceu. Dezembro de 2017, eu saio da indústria e decido me mudar para Cuiabá, capital do Mato Grosso. Né? Que é onde você está até hoje. Que é onde eu resido hoje, embora que eu fico muito aqui em São Paulo também, por nós já termos negócios aqui. Tem franquias em São Paulo? Temos franquias aqui em São Paulo já. E aí no ano de 2018 nasce a primeira unidade, a primeira loja do Instituto Visão Solidária, né, que carrega um nome diferente do mercado tradicional, né? Sim, sim. Mercado tradicional, ele é ótica, né? Quando fala ótica, você já generaliza o segmento, né? E como ele nasceu com um propósito, com uma missão bonita, diferente, de gerar acessibilidade para as pessoas para terem acesso ao óculos, então nós carregamos esse nome, que carregava esse propósito para a unidade física. E aí nasce uma loja colorida, bonita, com foco nas pessoas que realmente precisa, no público de maior consumo do Brasil, que é o público C e D. Nós modelamos esse negócio de modo que gerava acessibilidade para as pessoas, mas que também, obviamente, como negócio, precisa gerar lucro, né? Sim, senão ele não vai... Senão não subsiste. Sim. Fizemos boas parcerias com a indústria de lentes, de armações, construímos parcerias duradouras que perduram até hoje e que fazem parte do crescimento da nossa marca pelo Brasil hoje, sabe? Quando eu tinha 7 lojas próprias, em 2022, eu falei, cara, o meu sonho é maior que isso. Eu quero ir pro Brasil. Como que eu vou pro Brasil, Aí né? nasceu a ideia da franquia. E aí eu fui estudar qual era o melhor modelo para nós podermos ir para o Brasil. E eu cheguei à conclusão que o melhor formato para ir para o Brasil, para levar sua cultura, o seu negócio, né, o seu crescimento, é o modelo de franquias. E aí você foi além, porque aí você criou dentro do seu negócio um projeto social que você agora atende os menos favorecidos, que são os projetos sociais, que eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, né? Sim. Nós sempre fizemos o social, né, como essa história que eu contei do Instituto Visão Solidária. Desde que existimos na semente, nós crescemos, se tornamos embriões e assim desenvolvemos, impactando através do social, sabe? Mesmo que com vendas de óculos, mas oferecendo com mais acessibilidade, indo até as pessoas, impactando. Quando nós montamos as lojas físicas e franqueamos, nós já fazíamos trabalhos sociais de doações de óculos. Mas quando franqueamos, eu falei, olha, temos que institucionalizar isso. Temos que criar um modelo estruturado de modo que todos os franqueados possam fazer parte dessa grande corrente do bem. Então o franqueado, ele compra um negócio com um nome que conecta com o social, Instituto Visão Solidária. Então nós temos uma visão solidária como negócio. E muitos franqueados compraram por esse motivo. Então agora nós temos que ter um projeto sistêmico de modo que eles possam fazer parte dessa grande corrente do bem. E aí nasce o projeto Criança de Visão, com o propósito de fazer aquilo que nós sabemos fazer de melhor, né? Que é doar óculos para as crianças carentes das periferias do Brasil que não têm acesso à visão. Poxa, Tony, mas todo mundo pode ter? Não pode. Tem quantas famílias nas periferias do Brasil, são milhões de pessoas, que subsistem, elas não sobrevivem, elas subsistem. Casas que tem 4, 5, 6 pessoas, 7 pessoas, 2, 3 filhos, onde a família tem que sobreviver com 1, 2 salários mínimos. Essa mãe, ela não tem condição de levar o filho dela no médico oftalmologista para ter um diagnóstico e muito menos comprar um óculos. Existe um dado que diz que 30% do abandono escolar está relacionado a crianças com baixa visão. Ou seja, isso é verdade. 1/3 das crianças que
abandonam a escola. Não é porque não querem estudar, não é porque acham a escola chata, nada disso. Elas abandonam 1/3 porque elas não têm um óculos para que elas possam enxergar o quadro que a professora está transmitindo a aula. E nós, olhando para esse dado, não tinha como não ser criança. Então criamos o projeto Criança de Visão, onde todas as nossas lojas da rede no Brasil doam óculos para crianças de projetos sociais em suas cidades. Parabéns. Isso é lindo. Eu estava te contando, né, que a gente tem um projeto, e até vamos contar essa história, porque talvez alguém se identifica, né? Claro. Tinha uma criança ali, mais ou menos assim, de 9 anos a criança, e nós temos um projeto social, que é o Projeto Nova Canaã, lá em Irecê. E aquela criança até todo mundo falava, essa criança não para, essa criança atrapalha todo mundo, não sei o que acontece com ela. E eu visitando o projeto, eu olhei para ela e eu vi que ela não conseguia fixar o olho. Sabe assim, ela não fixava o olho onde ela olhava. Aí eu falei, vocês já fizeram o exame de vista? E elas não. Quando fizeram, a criança tinha 9,5 Meu Deus. de miopia. Tratou a criança, colocou o óculos, essa criança tem outra vida. Mudou totalmente. E às vezes a criança também chega em casa reclamando de dor de cabeça, não quer mais voltar para a escola, porque ela associa a escola à dor, né? A dor. E às vezes o pai e a mãe não sabem disso. Ninguém fala também. E às vezes ela nem tem condição, o acesso de fazer uma consulta, né? Então, quando se sabe que tem um projeto assim, é muito bacana e muito gratificante saber que uma empresa tem essa preocupação. Então, parabéns de verdade. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouco sobre empreendedorismo também, principalmente empreendedorismo com propósito, porque você veio muito novo, né? Em quem que você se inspirou? Como é que foi para você falar, olha, eu quero ser grande, quero fazer algo grande, mas assim, qual foi a sua maior motivação? Porque você foi descobrindo coisas ali no seu caminho, acredito que Deus, né, foi te dando pistas, mas você aproveitou, porque às vezes Deus mostra tanto pra gente, a gente não enxerga, né? Para mim sempre foi fácil falar sobre empreendedorismo, porque não foi um acidente me tornar empresário. O meu sonho sempre foi ser empresário. Então, quando desde a sua base, de muito cedo, você tem convicção do que você quer, é mais fácil você chegar às suas conquistas, né? Eu sempre digo que quem não sabe onde quer chegar, onde chegar tá bom. Então eu sabia onde eu queria. Eu queria realizar os meus sonhos e o meio pelo qual eu queria realizar os meus sonhos era através de um negócio. Aconteceu, né? Como você disse, Deus foi dando as pistas e a coisa aconteceu no segmento ótico. E você foi observando e pegando, porque às vezes a gente deixa passar, né? Pegando. Eu acho que um dos grandes insights no empreendedorismo e que me fizeram prosperar e crescer para que eu, com 33 anos de idade hoje, já tivesse galgado e alcançado muitas coisas na vida é estar atento às oportunidades, saber analisar bem as oportunidades que se apresentam e tomar a decisão certa pelas oportunidades que se apresentam. Porque assim, na vida se apresentam muitas oportunidades para você. Você precisa julgar qual é a melhor para a sua vida, para o seu propósito, para você colocar a sua energia, né? Tudo é energia e nós temos que escolher onde colocar a nossa energia. Então eu creio que eu fiz escolhas assertivas, né? Quando você faz escolhas assertivas, é quando você entende que aquela escolha que você está fazendo se conecta com o propósito pelo qual você busca para a sua vida. Empreender não é fácil, mas quando você tem convicção de que você está fazendo aquilo pelo qual você foi chamado, você desenvolve a palavra mágica chamada resiliência. Essa palavra é, para mim, uma das mais significativas. Eu pergunto para todo mundo, o que é resiliência para você? Porque para cada um de nós é de um jeito. Para mim, resiliência é a capacidade de se adaptar em meio às dificuldades e circunstâncias que se apresentam na sua vida e você resistir até você transpô-la e passar para o próximo nível. Porque o que nos faz crescer é a dificuldade.
toda grande dificuldade que eu enfrentei na minha vida, quando eu passei por ela, eu fui para o próximo nível. Eu dei mais um passo no degrau da vida do crescimento. Então, todo desafio, eu estou enfrentando uma dificuldade. Calma, você vai passar e você vai dar mais um passo na escada da vida, você vai crescer. O que é resiliência? É a capacidade de suportar esse processo. Que às vezes é doloroso, né? Dói muito. Dói, é o que você falou. A gente chora, a gente sente dor. Normalmente você não tem bons conselheiros. Você fica sozinho, porque empreender é bem solitário. É solitário. É solitário. Quando você vai falar com alguém, às vezes a pessoa vai falar da experiência que ela teve e já te dá um conselho que você não quer aquilo. Você não quer ouvir, né? Você fala, nem devia ter falado, né? Isso é empreender, né? E resiliência para mim é isso, né? É a capacidade de suportar o processo até você chegar no próximo nível. É isso. E talvez, né, você que está nos assistindo, está passando por uma situação e pensa, poxa, eu queria estar em determinado ponto e não estou. Você está sendo preparado no processo. No processo nós somos forjados, no processo nós nos preparamos as nossas armaduras, no processo nós ficamos mais fortes mentalmente, até que estejamos prontos a acessar o próximo passo, a próxima conquista e o próximo nível. É isso. Exatamente, porque às vezes você tem muita pressa, porque quando você está sofrendo, você quer resolver logo. Quem não quer? Seria, né, mentira você dizer que não. Só que às vezes se você acessar, por não estar preparado, você vai perder. Aí você vai ter que voltar, né? O caminho vai ser mais longo. Então esperar, que é a tal da resiliência, é o mais assertivo, né? Se eu puder dar um conselho para quem está enfrentando dificuldades, no empreendedorismo em especial, mas na vida, quando você estiver enfrentando uma dificuldade muito difícil na sua vida, olha para o retrovisor. Tem gente muito pior do que você. Eu sempre fiz isso, sabe? Quando eu estava ali passando uma grande dificuldade na vida, no empreendedorismo ali, às vezes passando por uma crise financeira, até no negócio, em desenvolvimento ainda. E ali eu sempre parava, respirava, nos momentos de reflexões eu pensava, vou olhar para o retrovisor. Quando a gente olha para o retrovisor, a gente vê muita gente em situações muito piores que a nossa. E isso gera no coração gratidão. Você fala, olha onde eu cheguei. Esse exercício que parece simples, você acordar de manhã e olhar no espelho e perguntar quem sou eu, né? Você sabe que esses dias eu estava lendo um livro que ele fala do poder do eu sou, né? Uhum. Esse eu sou, quem é você? Quem que as pessoas têm falado que você é? E em que você tem acreditado? Porque a gente, às vezes, um meio familiar, um círculo de amigos, você ouve muita coisa sobre você que os outros falaram. Mas quem é você de verdade? Então, quando você encara você e descobre quem é você, é o que você falou. Você consegue enxergar um potencial, você fala, eu posso até estar abatido, porém não derrotado. Isso é o que é importante, né? Quem eu sou? Aí você fala quem você é, né? Esse é o ponto. E o como também, viu, Tony? O como. Descobrir o como. Eu acho que o eu sou, o como e o porquê. Ah, pronto. São as 3 frases que carrega se você poder. Saber quem é você, né? O como e porquê. Porque o meu porquê é que move o meu propósito. Quer dizer, quando você pensa que você tem milhares de pessoas esperando por isso, né? Você tem franqueados que esperam pelo seu exemplo. Que acreditaram na minha história. Que acreditou na sua história e que tem suas famílias, seus colaboradores. E que tem crianças que vocês ainda têm um compromisso que vão bater lá na porta para pedir. Como que você vai falar, não quero mais? Exato. Né? Você está inserido num processo. Já não é mais uma questão só de lucro, como a gente estava falando, né? Embora ele seja a base, né? É propósito, é porquê. É propósito. Olha só que interessante. Eu tenho franqueado com 60 anos que empreendeu pela primeira vez. O quanto que essas pessoas tiveram que enfrentar o medo para começarem a viver, vou te falar, os melhores dias de suas vidas.
É muito forte, né? É muito forte. Por isso que eu falo sempre para as pessoas, no Brasil e talvez em outros países, tem uma cultura das pessoas falarem mal do empresário. E quando vê uma história de sucesso, às vezes, mas para ele foi fácil, ele fala bem. É verdade. Com certeza alguém ajudou. Gente, não é verdade. Acho que para todos que querem, existe uma possibilidade, uma porta aberta. E a gente precisa apoiar, né? É verdade. O empresário, ele carrega uma responsabilidade tão grande de vidas. Para ser um empresário, para ser um empreendedor, você tem que realmente ser muito resiliente, porque você deixa muita coisa, você deixa de fazer muita coisa num primeiro momento para depois chegar no sucesso. E a gente tem que admirar e honrar, porque a gente nunca vai se tornar aquilo que a gente não honra, que a gente não admira. Aquilo que a gente honra atrai, né? A gente atrai. Exatamente, né? No Brasil, o Sebrae diz que em até 5 anos, mais de 70% das empresas que abrem fecham, né? Então, um empreendedor, um empresário que subsiste no Brasil e no mundo, ele é um vencedor. E por que alguns chegam, outros não? A diferença está apenas na resiliência. É a capacidade que você desenvolve de receber porradas invertidas, enfrentar dificuldades e não desistir. Muito bem. Nós estamos chegando ao fim, né? Passou muito rápido. Meu Deus. Acho que nós conseguimos passar uma mensagem aqui que vai transformar a sua vida, como a gente prometeu no início. É uma história de superação. E eu queria que você encerrasse com as suas considerações finais, dando um conselho para quem está com medo ainda de empreender e deixando também os seus contatos, convidando as pessoas para conhecer o Instituto de Visão Solidária, que vale muito a pena. E também eu quero te agradecer, né? Foi incrível te receber aqui e eu quero que você volte mais vezes. Eunice, a alegria é toda minha. Participar desse programa é uma alegria muito grande. Parabéns, né, por estar à frente do Ressoar, que é incrível. Obrigada. São sementes todos os dias que vocês plantam em corações de esperança que transformam muitas vidas. O meu contato, para quem quer me seguir lá na rede social, né? No Instagram é @Tony, Tony, Cozendey, Cozendey. Eles deixam o arroba também aqui. Isso, e aí você pode também seguir a nossa empresa, que é @IVS.franquias, que é a abreviação de Instituto Visão Solidária. A mensagem que eu deixo para você que ainda está com medo e não decidiu empreender, ela é dura, mas ela vai impulsionar a sua vida. O medo sempre vai existir. Nunca você vai estar diante do desejo de fazer algo sem medo. Se é algo que é maior que você, se é uma experiência nova, se é um novo projeto, sempre o medo será o vilão que tentará te barrar. Mas eu quero encorajar você. Olha, se você não fizer isso agora, o tempo vai passar. E quando você decidir, tomar a decisão de fazer aquilo que era o seu grande sonho e você não fez, o medo novamente tentará te barrar. Então, se é para você sentir dor, se é para você se lançar naquilo que ainda é obscuro e você não domina 100%, que seja agora. Não deixa para o amanhã, não. Sabe qual é o tempo? O tempo é hoje. Encare o medo. Vença o medo, porque você foi chamado para ser grande, para influenciar as pessoas que estão à sua volta e, mais que isso, para impactar a vida das pessoas através desse projeto que Deus colocou no seu coração. Então, eu estou feliz por participar desse programa e por deixar essa mensagem para você que me assiste. Não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Maravilhosa, inspiradora, assim como sua história e todo o trabalho de vocês lá, viu? Obrigado. Parabéns mais uma vez, que Deus continue abençoando muito. Amém. Que a Ele, né, seja toda a honra e toda a glória por esse momento que a gente está aqui junto e por receber. E eu quero honrar a sua vida de vir lá de Cuiabá com tanto amor, viu? Que Deus continue te abençoando muito. E a você de casa, espero que essa história, e eu tenho certeza,
tocou seu coração, te animou, fez com que você, que talvez está até tão longe, pensando que não tem oportunidades, como não, né? Tem que ter a coragem e acreditar em você, acreditar em Deus acima de tudo, mas acreditar em você, no seu talento, naquilo que Deus colocou no seu coração. Eu tenho certeza que o Tony te inspirou nessa tarde e que você que tem vontade de empreender também vai fazer isso a partir de agora. Quero te desejar um ótimo dia, uma ótima tarde, te convidar para seguir o Tony, seguir o Instituto Solidário, vai estar o @ aqui, o Ressoar, e me seguir também. Um grande abraço, até nosso próximo encontro. Até lá! Que inspirador, Tony! Muito obrigada por compartilhar a sua história de superação com a gente, viu? Eu gostei demais dessa entrevista. Se você também curtiu, pode rever lá no nosso canal do YouTube. Chegou a hora do quadro Descomplica Ressoar e hoje a Larissa Fonseca divide com a gente um pouco sobre o que é o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, e dá dicas valiosas, hein? Então presta atenção. Olá, eu sou a Larissa Fonseca, psicóloga clínica, doutoranda da Unifesp, e eu estou aqui hoje no programa Ressoar para falar um pouquinho mais nesse quadro Descomplica sobre o transtorno obsessivo-compulsivo. Você sabe o que é TOC? O TOC é um distúrbio mental da ansiedade que envolve aqueles pensamentos intrusivos, que são chamados de obsessões, e comportamentos repetitivos, que são chamados de compulsões. Os sintomas mais comuns do TOC envolvem alguns medos de contaminação, pensamentos intrusivos e agressivos, mesmo voltado para si mesmo, ou que vai acontecer alguma catástrofe. E aí envolvem esses comportamentos, né, que são as compulsões, que são comportamentos repetitivos que muitas vezes a pessoa tem a necessidade de realizar para que não aconteça algo e assim alivia a sua ansiedade. Existe um componente hereditário do TOC, mas também existem estudos que trazem que existe uma área do cérebro que falta a recaptação da serotonina. Então, os tratamentos podem ser medicamentosos envolvendo antidepressivos que fazem a recaptação da serotonina e principalmente a TCC, terapia cognitivo-comportamental, que como psicólogos vamos colocando a pessoa em situações desconfortáveis que geram ansiedade e assim ela começa a aprender a lidar de uma forma diferente com esses pensamentos, aliviando alguns comportamentos. Os eventos traumáticos e situações estressantes que coloquem a pessoa em extremo alerta pode ser desencadeador do TOC. E inclusive quando a pessoa já tem o diagnóstico, vivenciar uma situação delicada que coloque ela em estresse faz com que ela possa ter o comportamento de obsessão e compulsão. O TOC, ele pode comprometer, aliás, muitas das vezes ele compromete realmente a vida significativamente, seja o desempenho acadêmico, escolar, a vida profissional e social, porque a pessoa perde muito tempo da vida dela com aquela angústia, tendo que repetir comportamentos, muitas vezes mobilizando o social, o entorno dela e para aliviar aquele quadro de ansiedade. Então, faz com que ela perca cerca de 1 hora dentro daquele comportamento. Para a gente ajudar uma pessoa que tem TOC, muitas vezes a gente precisa ser compreensivo, mas a gente não pode incentivar. A gente tem que auxiliar aquela pessoa a lidar com aqueles pensamentos sem preconceito, sem punição ou sem restrição, né? E auxiliá-la a enfrentar aquele momento de ansiedade, inclusive de outras formas e outras maneiras, para que ela possa enfrentar tal situação, mas nunca incentivando que ela realize tais comportamentos, mas compreendendo que talvez sejam necessários. E obviamente, né, gente, a gente precisa incentivar o tratamento ao psiquiatra e ao psicólogo, porque só assim a pessoa consegue aliviar grande parte dessa ansiedade. Nós temos na nossa população uma pessoa a cada 40, 60 indivíduos, cerca de 2 milhões de pessoas. O diagnóstico é realizado depois de 9 anos
da primeira crise, porque precisa ser feita essa observação. Muitas vezes pode acontecer lá pelos 4, 5 anos de idade, mas é comum em crianças apresentarem, todos nós, em algum momento da vida, esse tipo de pensamento e comportamento. O que a gente precisa avaliar é a duração do comportamento, mas pelo fato de passar tanto tempo com um subdiagnóstico, a pessoa fica sem tratamento. E essa ausência do tratamento é o que intensifica os sintomas relacionados ao toque. Por isso, é essencial, fundamental, manter terapia. Porque independente de já ter um diagnóstico, é possível tratar a ansiedade e alguns comportamentos relacionados a pensamentos desconfortáveis. Então, embora não exista uma cura definitiva para o toque, a gente consegue, através da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, aliviar grande parte desses sintomas, dessa ansiedade, dessa angústia que a pessoa vivencia, e ela começa a lidar muito melhor com os comportamentos relacionados à obsessão, né? De uma forma não compulsiva. Por isso, é fundamental o tratamento terapêutico. Algo importante que eu vejo na clínica é que quando começa a existir uma melhora dos sintomas, muitas vezes do pensamento, os pacientes acreditam que estão curados e eles abandonam o tratamento, o que piora muito o quadro de ansiedade. Por isso, se você realiza qualquer tratamento relacionado à ansiedade, à depressão, qualquer transtorno que seja, não abandone o tratamento antes de uma alta médica. Não se dê alta antes do momento e nunca pare a sua medicação. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender mais sobre o toque. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato comigo no lala.larissafonseca, é o meu Instagram, eu vou responder você pessoalmente. E não perca na próxima semana mais um Descomplica. Chegamos ao fim do nosso programa, mas não se esqueça, para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: a vida não é sobre esperar a tempestade passar, mas sim aprender a dançar na chuva. Gosto disso? Obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus, até semana que vem. Bora lá?